E aí galera, beleza? Espero que vocês estejam bem. E hoje a gente vai estudar um conceito novo, capítulo 4, certo? E o conceito é lançamento vertical, tá bom? O próprio nome em si, ele sugere uma definição, tá bom? O que significa lançar? Significa jogar. E como é lançamento vertical, significa que o corpo vai ser lançado, vai ser jogado, vai ser arremessado e ele vai percorrer uma certa altura, tá bom? Por isso que o nome é lançamento vertical, ok? Só que para definir melhor isso aqui, eu vou definir primeiro queda livre, porque acredito eu que o aluno entenda melhor isso aqui. Depois que ele entender isso aqui, vai ser molezinha ele entender lançamento vertical, certo? Ou seja, o lançamento vertical ele é um movimento que ocorre na vertical e a queda livre também é um movimento que ocorre na vertical, tá bom? São movimentos muito parecidos, na verdade. São quase a mesma coisa, mas tem uma diferença, a gente vai ver isso. Então, o que é queda livre, né? Quais são os pontos importantes? Primeiro, para ser queda livre, o corpo ele deve estar caindo, certo? Caindo e no vácuo, tá bom? Então coloca isso na cabeça. Queda livre é caindo e ele deve estar no vácuo. Segundo ponto importante, como a gente está considerando corpos que estão na superfície terrestre ou próximos disso, eles estão caindo e estão sujeitos, né, a uma aceleração, que é a aceleração da gravidade. E vale isso aqui, 10 metros por segundo ao quadrado. Essa aceleração é constante, tá bom? E ela é a mesma para todos os corpos, independente da massa deles, da densidade deles ou da forma geométrica deles. Beleza? Esse terceiro ponto não é importante agora, eu coloquei só para colocar. Vai ficar claro para ti e aí tu pode voltar a ver esse vídeo quando tu estudar a definição de força, tá bom? Vamos para esse quarto ponto. Eu não falei que o corpo ele desce, né? Ele está em queda com aceleração constante, que é de 10 metros por segundo ao quadrado. Se a aceleração é constante, gente, é porque o movimento ele é uniformemente variado. Sempre que a aceleração é constante, o movimento é uniformemente variado. E como é linha reta, ele acaba sendo retilíneo também, tá bom? Ou seja, todas as equações de movimento retilíneo uniformemente variado que tu conhece, que tu já usou no capítulo passado, tu vai poder usar agora. Só que tu usou na horizontal e agora tu vai usar na vertical, tá bom? Último ponto é o seguinte: se é queda livre, gente, é porque o corpo ele está sendo abandonado de uma certa altura. Se ele está sendo abandonado, ele não tem velocidade inicial, ou seja, a velocidade inicial dele é nula, é zero, tá bom? Beleza? Aprendeu isso aqui? Pronto. Se tu aprendeu isso aqui, tu vai entender agora o que é lançamento vertical, certo? A diferença da queda livre para o lançamento vertical é a seguinte: é que na queda livre o corpo ele vai ter isso aqui, ó, velocidade inicial nula. E no lançamento vertical não, o corpo ele vai ter uma velocidade inicial atribuída a ele. É só essa a diferença, tá bom? Pegou a ideia? Lembrando que na queda livre o corpo é abandonado, por isso que ele tem velocidade inicial nula, ou seja, ele está caindo sempre. E o lançamento vertical não, ele vai ter uma certa velocidade inicial e ele pode estar tanto subindo, ou seja, ele pode estar sendo arremessado para cima, como também pode estar sendo arremessado para baixo. Então, galera, dando continuidade, né? Espero que tenha entendido a primeira parte. A grande diferença entre o lançamento vertical e a queda livre era o seguinte: o lançamento vertical, o corpo é lançado e, consequentemente, ele tem uma velocidade inicial. Queda livre não, o corpo é abandonado e, consequentemente, ele não tem velocidade inicial, certo? Então, aqui tem um exemplo, ó, por exemplo, um corpo ele tá caindo e alguém começa a marcar no instante t igual a zero. Como o corpo está caindo, eu posso garantir que a velocidade desse corpo aponta para cá, tá bom? E a aceleração da gravidade, tu sabe que ela sempre vai apontar para cá. Sempre, certo? Sempre, sempre, sempre. Beleza? Eu falei para ti também que o movimento que a gente estuda é um movimento retilíneo uniformemente variado, certo? Esse corpo, como ele está caindo, nesse caso que ele está caindo, ele poderia estar subindo também, tanto faz. Nesse caso que ele está caindo, mas independente dele estar caindo ou subindo, a aceleração da gravidade sobre ele vai ser sempre constante. Por isso que o movimento é retilíneo uniformemente variado. E se o movimento é retilíneo uniformemente variado, eu posso usar as equações do movimento retilíneo uniformemente variado, que são essas aqui, ó. Essas três aqui, tá bom? Quero que você atente a elas. Essas duas aqui de baixo tu pode esquecer. Até porque essas duas aqui,
É a mesma coisa disso aqui, tá bom? A mesma coisa dessa primeira. Então se atenta a essas três aqui que tá ótimo, certo? Aí vamos fazer o seguinte. A gente está trabalhando com a altura agora, né? Sim. E a gente está trabalhando agora com a gravidade. Sim. Então tu vai fazer o seguinte. Onde tem S, tu bota o H, de altura. E onde tem o A, que era de aceleração, tu bota o G, que é de aceleração da gravidade. Essa é a diferença, mas as equações, perceba que a cara é a mesma, tá bom? Outra coisa que eu quero que tu entenda. A gente estava acostumado a definir assim, para cá positivo, lembra? E para cá negativo. Só que essa escolha, né, ela, tipo, o nome já está dizendo, né, é uma escolha. Então tu pode dizer para onde é que tu quer que seja positivo e para onde tu quer que seja negativo. A gente estava acostumado a fazer para cá positivo e para cá negativo. Só que lá no capítulo anterior, tu poderia fazer o contrário também. Para cá negativo e para cá positivo. Isso não ia interferir em nada no resultado físico do problema. Só que, só lembrando, a gente não está trabalhando mais aqui. Agora é aqui, ó, altura. Certo? Ou seja, como é a altura, eu posso escolher também se para cima é positivo e para baixo é negativo. Ou se para cima é negativo e para baixo é positivo. É uma escolha, tá bom? Quando a gente for resolver o problema, isso vai ficar mais óbvio. Isso se chama referência, é um sistema de referência. Uma vez que tu escolhe esse sistema, tu tem que seguir ele até o final do problema.